Engenharia mecânica é uma vertente da engenharia focada no design, análise e fabricação de sistemas mecânicos. Este curso é altamente matemático, especialmente cálculo, e baseado em física. Uma das vantagens da engenharia mecânica é sua alta versatilidade. Formandos em engenharia mecânica podem atuar na construção, automotivo, aquecimento e ar-condicionado, materiais, robótica, trabalhar na energia, setor, motores combustão, etc. Agora, além das aulas de engenharia mecânica, você terá um pouco de tudo. É necessário realizar aulas de engenharia elétrica para aprender os fundamentos de circuitos e eletrônica. É necessário aprender programação e se tornar habilidoso em MATLAB, um software para criar gráficos e realizar cálculos complexos que superam as capacidades de uma calculadora gráfica. Possivelmente você terá que fazer uma soldagem, claro. É preciso fazer cerca de 2 anos de matemática, principalmente cálculo, para a aula, e cerca de 1 ano de física. A primeira aula principal de engenharia mecânica é estática, estudando a física de sistemas imóveis. Isso seria como olhar para as forças e torques em algo como um treliça que sustenta uma ponte, onde você tem que analisar as forças que as vigas individuais sentem devido às forças externas. A próxima aula será sobre dinâmica, estudando sistemas em movimento. É similar à sua aula de física do ensino médio sobre movimento de projéteis, momento, energia e forças. Mas é muito mais envolvido. Você analisará o movimento de sistemas mais complexos. Você precisa determinar elementos como velocidade, aceleração, energia e força desse sistema. Então, no terceiro ano, faria uma versão avançada dessa aula, analisando sistemas complexos agora em 3 dimensões. Então, como deve ter notado, a engenharia mecânica envolve bastante física avançada. Quando você entrar no seu terceiro ano, fará uma aula sobre mecânica dos fluidos, e neste curso, você estudará as propriedades e a mecânica de fluidos como ar e água. Esta aula é muito baseada em cálculo. Por exemplo, é possível estudar as alterações da pressão da água ao fluir por um conjunto de tubos em ambiente fechado, quando a altura e dimensões do tubo variam. Os princípios para resolver isso são fundamentais para o funcionamento dos freios do seu carro. Esta aula aborda a física do funcionamento das turbinas eólicas, explicando por que são projetadas para aproveitar ao máximo qualquer quantidade de vento. E pode analisar por que certas formas são melhores ou piores. Se você se interessa por aviões, pode aprender como o vento flui sobre uma asa para gerar força aerodinâmica, aplicável também à aerodinâmica dos carros, otimizando seu MPG. Você também tem uma disciplina chamada termodinâmica, que lida com as relações entre calor e outras energias, como mecânica, elétrica ou química. Nesta aula, você vai aprofundar nos motores de combustão aplicados a carros, barcos e aeronaves, além de aprender sobre os constantes ajustes para aumentar sua eficiência. Você irá aprender desde a criação do primeiro motor a vapor, até como conceitos similares são usados em usinas de energia atuais para fornecer energia para sua TV, luzes e aparelhos. Em seguida, terá uma aula de vibrações para análise. Vibrações mecânicas em vários objetos. Imagine derrubando um objeto metálico. Ao atingir o chão, você pode notar ou ouvir a vibração. Bem, em sistemas mecânicos como aviões, carros, satélites e mais que estão se movendo, mas também contém partes como motores e motores que também estão se movendo a velocidades muito altas, é importante analisar o sistema, até mesmo até as vibrações, para garantir que o sistema possa suportar as vibrações que ocorrem. Você já viu em filmes uma pessoa emitir uma nota aguda e isso faz com que algo como um copo se quebre? Isso ocorre porque o som está fazendo o vidro vibrar na frequência certa, chamada frequência natural, que faz com que ele se quebre. Mesmo os edifícios devem considerar isso, pois em um terremoto, eles tremem e vibrações são geradas. Na verdade, este é um edifício no Japão que foi estruturalmente construído para resistir a ventos fortes e terremotos intensos que causam fortes vibrações. Uma coisa que eles fizeram foi colocar algo chamado amortecedor de massa sintonizado perto do topo do edifício, que pesa 728 toneladas, e é algo que é projetado para reduzir as vibrações mecânicas, que podem realmente salvar o edifício da destruição durante desastres naturais. Em 1940, a ponte Tacoma desabou, e o que eles descobriram depois foi que as vibrações ocorreram devido às interações entre a ponte e o vento, que apenas continuaram se amplificando até que ela se desintegrou. Como a maioria das aulas de engenharia mecânica, esta é altamente baseada em cálculo, porque você tem que modelar sistemas e movimentos muito complexos. Em seguida, terá aulas de design que misturam engenharia de materiais e mecânica,
onde analisará a resistência e durabilidade de diversos materiais, mecanismos e estruturas. Como engenheiro mecânico, alguém pode precisar de um motor para fazer 1 milhão de ciclos, ou funcionar por 10 anos sem quebrar. Isso pode até se aplicar a quanto peso uma viga pode suportar antes de quebrar e quanto estresse ela está sujeita com uma determinada quantidade de peso. Existem algumas especializações em engenharia mecânica agora. Algumas específicas incluem aquecimento e ventilação, ar-condicionado e refrigeração, ou HVAC, como é chamado. Depois, mecatrônica e manufatura. HVAC está aprimorando o conforto de veículos e interiores, com seu conhecimento em fluidos, termodinâmica e transferência de calor. Uma concentração em HVAC leva a trabalhar na manutenção de calor e ar ventilado em algo como um grande edifício comercial, carros, prédios de apartamentos, casas, hospitais, hotéis e mais, onde você terá que entender como o calor se propaga por todo o edifício e diferentes materiais. Esses dutos em grandes edifícios precisam ser estrategicamente posicionados para garantir conforto, utilizando conhecimento de termodinâmica e fluxo de ar. Pode não parecer, mas entender como esses sistemas funcionam é complexo. Então, a mecatrônica é como a combinação de engenharia mecânica, eletrônica e alguma engenharia de computação. Como engenheiro mecânico, você pode construir robôs estruturalmente fortes, mas com a mecatrônica, também se envolve na programação e circuito do robô. Portanto, com foco em mecatrônica, você teria todas as subdisciplinas para construir, programar um robô. E isso tem aplicações em sistemas embarcados, sensores e controles, robótica e mais. Agora, a concentração em manufatura é um pouco mais ampla, porque você pode aprender coisas desde o design de uma peça até os materiais reais usados para a peça. A manufatura pode incluir aprender técnicas para prever falhas de peças. Essa especialização será útil para ensinar que pequenas alterações no design ou material de uma peça podem ter um impacto drástico no preço geral, o que se torna um componente importante no design e na fabricação de peças relacionadas às margens de lucro e à administração de um negócio. Esses são apenas exemplos de concentrações, existem mais subdisciplinas, e como engenheiro mecânico, você possui alta flexibilidade. Como engenheiro mecânico, poderia trabalhar em carros, especificamente na otimização de motores para melhor eficiência. Poderia ajustar a suspensão do carro para suportar forças como passar rapidamente por um quebra-molas. Você pode fazer testes de colisão, analisando os materiais e o formato do carro para verificar sua resistência e o impacto em um ocupante. Ou talvez você possa analisar como o ar flui sobre ou através do carro e otimizar sua aerodinâmica para torná-lo caminhe mais rápido com o conhecimento das aulas de fluidos. Isso até poderia ser usado em aviões ou drones. Um engenheiro mecânico pode colaborar com engenheiros biomédicos em partes protéticas do corpo. Eles podem ter que garantir a resistência do mecanismo às forças aplicadas ou decidir o melhor material a ser utilizado. Engenheiros mecânicos podem atuar em energias alternativas como eólica, hidrelétrica e solar. Eles podem trabalhar em satélites e usar mecânica para analisar as vibrações durante alta aceleração, ou podem usar termodinâmica para analisar as diferenças de temperatura que os satélites passam enquanto orbitam a Terra. Eles podem trabalhar em robótica, armamentos, máquinas e a lista prossegue. É perceptível que a carreira dos engenheiros mecânicos não possui limites.